Bora brincar agora um pouco com os comandos condicionais. O que são esses comandos condicionais? Como o nome já diz, são comandos que a gente consegue verificar se alguma condição é verdadeira ou falsa. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, vou colocar mais uma célula aqui de código. E eu posso querer verificar se ainda falta algum valor a ser pago por conta desse projeto. Então, nesse caso, eu vou utilizar a sintaxe if. Normalmente a gente fala brasileirado, então eu vou falar if. A gente vai usar esse if e vou colocar aqui qual é a condição. Qual é a condição para saber se ainda falta algum valor a ser pago? Se o valor a receber ele é maior do que zero. Então, se o valor a receber for maior, e aí aqui a gente vai usar esse comando para saber se é maior do que zero. Dois pontos. Quando a gente der Enter, podemos ver que existe como se fosse um parágrafo. Esse parágrafo, ele significa que o que estiver deslocado na linha desse parágrafo vai estar dentro desse if. Ou seja, vai ser o que vai acontecer caso essa condição seja verdadeira. Então, eu estou verificando se o valor a receber é maior do que zero e posso colocar um código dentro. Se for maior do que zero, ou seja, se ainda tiver coisa a ser recebida, eu vou, é, eu vou dizer que falta. Então, eu vou imprimir aqui, nesse caso, falta, falta não, vou colocar a valor a receber. Então, como há valor a receber, ele imprime a valor a receber. Mas nessa mesma célula, eu posso colocar um comando caso não tenha esse valor a receber. Se eu der Enter, ele vai continuar dentro do if. Então, eu dou aqui um backspace. E eu posso colocar aqui um else. Esse else significa, se não for satisfeita a condição desse if, ele vai fazer o que tiver nesse else. Quando eu dou Enter, ele vai ficar com espaço para o que eu colocar aqui vai ser o que vai ser feito caso o else, ou seja, caso não seja a condição do if, vai ser a condição do else. E aí eu posso imprimir aqui, não há valor a receber. Beleza? Se eu rodar esse código, ele vai continuar dizendo que há valor a receber, porque de fato há valor a receber. Agora, eu posso vir aqui em cima, colocar uma linha de código antes desse if, falando o seguinte: o valor recebido vai ser igual a 10 mil. Se esse valor recebido é igual a 10 mil, significa que o valor a receber vai ser igual a zero. Então, quando eu rodar a célula que tem esse if, era era para eu dizer que não tem valor. Então, vamos ver o que foi que aconteceu aqui. É valor a receber. Ah, tá, ok. Porque eu não rodei o valor a receber novamente depois. O que, que eu posso fazer? Em vez de colocar aqui, eu vou excluir. Eu vou lá em cima. O valor recebido, em vez de ser 3 mil, vai ser 10 mil. Certo? Vou rodar aqui, porque aí ele vai armazenar o valor recebido como 10 mil. E vou rodar novamente o valor a receber. Agora ele vai atualizar o valor a receber como sendo o valor do projeto menos o valor recebido. Se eu imprimir aqui novamente valor receber, vai ser zero. E se eu imprimir aqui novamente essa outra célula que coloca o percentual do sinal,
ele vai dar 1, ou seja, 100%. O sinal foi pago tudo que deveria ser pago em todo o projeto. E aí, quando eu rodar a célula que tem o if, ele vai dizer que não há um valor a receber. Foi bom que deu para vocês verem que a gente consegue manipular aqui o que já foi rodado. Não adianta a gente colocar aqui se o valor receber ele tinha sido rodado antes. Por isso que eu tive que voltar aqui e rodar. Eu consigo rodar tudo de uma vez só. Aqui onde tem ambiente de execução, eu posso colocar executar tudo. E aí ele vai rodar tudo desde o início, ou seja, desde que a gente testou os prints lá, o lá mundo, etc. Eu não vou rodar isso agora, ok? O que é que a gente pode fazer também com os comandos condicionais? Eu posso verificar, por exemplo, o status. Então, eu posso criar uma variável chamada status. E essa variável, eu vou dizer se o projeto foi finalizado ou não. Então, eu vou dizer que esse status aqui vai ser, a princípio, em andamento, certo? Então, se eu imprimir aqui embaixo, o status, ele vai imprimir em andamento. Agora, se todo o valor foi pago, eu posso dizer que esse status ele vai ser concluído. Então, se o valor a receber for, nesse caso, menor ou igual a zero, né? Ou seja, na verdade eu vou colocar só igual, porque ninguém vai pagar mais. Se o valor a receber for igual a zero, uma coisa, o igual sozinho, ele significa que você está atribuindo alguma coisa a uma variável. Mas quando a gente está mexendo com os nossos comandos condicionais, para a gente saber se algo é igual, a gente usa dois iguais. Igual, igual. Significa que estamos comparando. Eu quero saber se o valor a receber é igual a zero, certo? Então, se o valor a receber for igual a zero, o status vai receber concluído. Vou colocar assim, concluído. Se não, que aí é o caso é o else, o status não vai acontecer nada. Na verdade, a gente nem precisa desse else, porque a gente já armazenou em andamento ali na variável status. Então, se eu rodar aqui, beleza, ele vai rodar. Eu vou criar aqui um código para colocar, para imprimir meu status. E aí o status vai ser concluído. Por quê? Porque o valor a receber é zero. Agora, se por um acaso eu não tivesse recebido 10.000, tivesse recebido apenas 8.000, por exemplo, aí eu rodo aqui, ele vai armazenar o valor recebido em 8.000. Quando eu rodo isso, ele vai atualizar o valor a receber. Então, quando eu imprimir o valor a receber, vai ser 2.000. E aí aqui o percentual do sinal, nesse caso, foi 80%. Se eu verificar aqui se há valor a receber, ele vai dizer há valor a receber. Quando eu rodar o status, esse aqui ele simplesmente está armazenando a frase em andamento ao status. E quando eu rodar aqui, para verificar e atualizar o status, ele vai deixar de ser concluído e vai dizer que está em andamento. Por quê? Porque o valor a receber não é zero.
Eu posso mudar esse status da seguinte forma. Se eu colocar aqui um else, e aí eu posso colocar um else com outra condição, ou seja, se não for o primeiro, mas respeitando mais uma condição, ou seja, elif. Se não for o primeiro, e aí eu vou dizer aqui que se o valor a receber for maior do que 5.000, eu vou atualizar meu status para... Falta muito. Falta muito ainda. Então, quando eu rodar aqui, nesse caso, ainda vai continuar do mesmo jeito. Vai continuar em andamento, porque o valor a receber não é maior do que 5.000. Mas se eu mudar aqui o valor recebido para 2.000, por exemplo, novamente, então eu vou atualizar aqui ó, o valor a receber. Esse valor a receber vai ser 8.000, que o que eu recebi equivale a 20% do total, e ainda há valor a receber. O status vai continuar em andamento, e eu vou rodar aqui a condição para atualização do status. Quando eu imprimir, ele vai dizer que ainda falta muito. Beleza? Ok. Vamos agora brincar um pouco com mais alguns tipos de fórmulas que a gente consegue fazer.